Ecologia em Ação no segundo bloco, com o presidente do CDL, Câmara de Diretores Lojistas de Joinville, conversando sobre temas ligados à reciclagem de resíduos gerados pelos lojistas, sobre enchentes e prejuízos que os lojistas têm com uma falta de planejamento que sempre caracterizou cidades litorâneas, como o caso de Joinville. Carlos, seria isso, né? Mais ou menos isso, né? O trabalho, então, do CDL de Joinville está em um bom caminho. E nós tivemos boas referências da tua pessoa, do teu projeto de CDL na tua gestão. E, logicamente, você vai contar com a ajuda da sociedade de Joinville, das entidades ecológicas. Não esqueçam das entidades ecológicas. Elas se sentem muito frustradas quando um CDL, uma JORPM, uma CIG não as chama para dividir o trabalho. Isso é muito importante, porque você vai ter assim a juventude toda que está ligada nas entidades ecológicas, que fazem trabalhos de ecologia, esses trabalhos nas escolas que outras empresas estão propiciando, né? Então, é importante que o CDL, na tua gestão, um moço como você veio de um estado que sempre está na frente dos demais no Brasil. Para te ter uma ideia, Gert, só para te interromper, para não perder o pensamento, eu quando estou na praia, eu geralmente levo um saquinho plástico e recolho todos os tocos de cigarro que infelizmente as pessoas fumam na beira na praia, né, e fazem um buraquinho na areia achando que aquilo vai resolver o problema. E a gente deveria fazer uma campanha muito grande com os argentinos, porque os argentinos fumam demais. Fumam muito. E queremos que eles venham para Joinville, para todo o litoral de Santa Catarina. Fumem menos. Que passem a fumar menos, mas que... Leve a xepa para a Argentina. Que leva de volta para o apartamento ou para a casa. Argentina, né? Exatamente. Então eu recolho esse lixo, recolho os picolés, os palitos, o papel em volta, as latas de cerveja, às vezes que as pessoas esquecem. Né? Então as pessoas podem levar a sua caixinha de isopor para a beira da praia. Mas, por favor, volte com isso. Então, nós devemos fazer uma campanha cada vez mais nesse sentido. Porque nós só vamos ter praias melhores quando também a gente, quando usa... Porque a praia, nós estamos indo à praia e estamos usando a praia. Exato. Então, temos que cuidar dessa praia. Não, inclusive da nossa cidade. Vamos voltar ao tema macro-drenagem. Quem vai pagar a conta da remediação da macro-drenagem? Você sabe que os proprietários de imóveis em Joinville, cada um avançou 3, 4, 5, 6 metros em direção à calha do rio. Então nós temos casos do rio Jaguarão, onde ele passa num trecho de 2 metros de largura, porque os moradores, os prédios, com o tempo, avançaram recentemente, muito recentemente, como tem outros que cobriram o leito do rio, certo? Tudo de uma maneira pouco ética de ambos os lados, não só o executivo claudicou, como o próprio empresário pediu que o executivo liberasse aquela contravenção e foi feito isso. Agora, esses que se beneficiaram, esses que tiveram o lucro de ter mais área construída, lojas maiores, casas maiores, apartamentos maiores, por que a sociedade toda tem que pagar essa conta quando, na realidade, deveria ser cobrado dos que entraram no rio? Já que não pode destruir, já que não se pode abrir o rio porque está consolidado urbanisticamente, não seriam eles uma parte dos contribuintes para minimizar esse prejuízo que a sociedade toda tem? Eu acho que o poder público, né, teria que chamar esses donos desses imóveis, junto com a Secretaria da Fazenda do município, né, a própria Câmara de Vereadores, né, os vereadores também tem que estar junto nesse processo, certamente, porque todos os processos de liberação de área sempre passou pela Câmara de Vereadores. Exatamente. Tá? Então, eu também concordo, e a gente colocou no debate
que a gente fez recentemente na CDL, e inclusive eu coloquei que isso é um prejuízo que nós temos que pagar, porque quando a prefeitura paga, não é a prefeitura que está pagando. É o contribuinte em geral. É o contribuinte em geral, dos impostos gerados. A socialização dos prejuízos. Exatamente. Então, a gente colocou para que realmente também, e temos que mudar a lei também. A lei nós temos que buscar quem é que dá essas autorizações. Exatamente. Porque sempre é penalizado o Estado. Que nem, vamos discutir, por exemplo, a questão hoje que as pessoas da época da ditadura que estão entrando no governo federal para receber a indenização dos filhos que foram mortos. Isso, né? Eu acho correto a família lutar, e tem que lutar, né, pelo aquele filho que, enfim, lutou para ter um Brasil hoje democrático, então teve o ônus da sua morte. Tá? Então tem que receber. Mas quem paga é o Estado. É o Estado, é o contribuinte. Tem o contribuinte. Mas e quem é que se beneficiou disso na época? Então, e assim é na parte da ecologia. Então, na parte imobiliária. Na parte imobiliária. Né? Então, porque nós tivemos diversas discussões em Joinville sobre o plano diretor, macrozoneamento, não é só macrodrenagem, onde o setor imobiliário lutou para conquistar mais espaço nos mangues, nas encostas de risco, nas margens de rios, redução da mata ciliar para 2, 3 metros, quando na realidade eles estavam na contramão. Hoje, com as enchentes, com os deslizamentos, com as mudanças do clima, nós estamos vendo que esse setor sempre andou na contramão. Quem não fazer essa discussão hoje vai pagar o preço que Petrópolis pagou. Exatamente. Petrópolis é um lugar maravilhoso que não se preocupava achando que nunca ia ter uma enchente. Exatamente. Aconteceram 18 enchentes em 4 horas e meia. Né? Esse é o cálculo que saiu dos meteorologistas e das pessoas técnicas. E o rio não foi de água, foi de pedras e de lama. Exatamente. E as casas construídas em cima do rio, que a gente viu pelas fotografias. Foram todas arrastadas. Foram todas arrastadas. Casas com piscinas, mansões, né? Então, com mais de 600 desaparecidos ainda não localizados. Não localizados. Então, o que acontece? Nesse momento, então, como aconteceu essas tragédias, a gente faz a discussão. Então nós temos que aprender nessas tragédias. Certo. E aprender é o quê? É essa discussão que estamos fazendo em Joinville. Joinville, né, felizmente, não teve tragédias desse ponto, desse nível de as pessoas perderem suas vidas. Mas Blumenau teve. Teve. Né, mais de 300 pessoas, junto com Ilhota e aquele problema todo. Então o que está acontecendo? Blumenau também estava no debate nosso, onde colocou que estão fazendo um projeto, agora, Blumenau discutiu, para 2050. Joinville tem que fazer essa discussão. Claro. Por quê? Porque eu tenho um filho de 6 anos. E meus outros 2 irmãos que têm filho têm 8 e têm 7 anos de idade. Esses nossos filhos são o futuro de Joinville daqui a 30, 40 vão sofrer a nossa omissão. É a nossa omissão. Então, o que o filho vai dizer? Pai, você deixou acontecer isso? Então, nós temos que realmente fazer essa discussão, trazer ela à tona e melhorar. E alterar a legislação. E alterar. O uso e ocupação do solo. Joinville tem hoje... O vereador tem que ter um compromisso mais concreto com a sociedade. Exatamente. Né? É louvável agora que a Câmara começa também a aparecer mais. A Câmara tem que ir para a televisão, a Câmara tem que ir para o rádio, o vereador tem que ser fiscalizado, né? Porque a eleição de vereador é a eleição mais difícil que existe, porque ela é local. E você tem um problema, você fala para o vereador. E a cobrança é local. Tá? Então, agora está tendo a discussão do uso e ocupação do solo, na questão da verticalização. Temos que discutir a verticalização não igual a Camboriú. Tá? Mas também não pode ser igual a Joinville, que é onde a gente sai do centro da cidade. E se você pega um bairro a outro, chega a dar 30, 40 quilômetros de distância. Né? Jativoca, Jardim Paraíso. Exatamente. Né? Paraíso, Piraberaba. Exatamente. E assim por diante. Né? São 20, 30 quilômetros de asfalto. Rede de esgoto, rede elétrica. Olha o prejuízo isso para Joinville. Então é difícil governar Joinville. É difícil. E não é eu, não é você, não é outro vereador, não é outra pessoa que vai entrar numa prefeitura e vai resolver o problema de uma hora para outra. Por quê? Porque não houve esse planejamento que tinha que ter tido há 30 anos atrás. Mas para acelerar esses planos que os executivos têm para com Joinville, porque logo daqui 2 anos nós vamos ter um novo prefeito,
Então, para acelerar isso, o CDL não acha interessante uma parceria melhor com o Ministério Público? Eu defendo que nesse projeto que a Prefeitura colocou no debate que teve na CDL sobre o Rio Matias, eu coloco que o IBAMA tem que ser chamado, tem que participar. Mas eu me refiro ao Ministério Público. E o Ministério Público, eu não sei a parte legal, se ele pode participar ou não, eu acho que deve participar. O Ministério Público é o órgão de defesa do consumidor e do contribuinte. Ele está do nosso lado, da sociedade. Tem que participar. Então, quando o executivo, que usa o dinheiro do contribuinte, não agiliza os procedimentos para a remediação, por isso que as obras param, para reduzir, o Ministério Público tem que pressionar não só o Legislativo, como o próprio Executivo e fazer as coisas acontecerem. Eu falei no debate isso, inclusive está no jornal, que o Ministério Público e o IBAMA tem que participar justamente para a gente não começar uma obra e dali a 2, 3 meses aquela obra, aquele dinheiro, aqueles projetos todos não tem continuidade. E quem é que vai sofrer? O lojista. Se você começa a fazer uma obra hoje no centro da cidade e tiver interrupção, o lojista e o dono do imóvel serão os maiores prejudicados. Os assaltos vão aumentar porque o trânsito está todo trancado. As motocicletas vão conseguir escapar e a polícia não vai conseguir pegar. Exatamente. Hoje, essa discussão ela é uma corrente, é uma engrenagem. Nós não podemos fazer projetos individuais. Não. As secretarias têm que ter comunicação entre elas. Exatamente. E assim a sociedade tem que ser chamada para discutir o projeto. Porque às vezes nós temos ideias maravilhosas. Teve um contribuinte no debate, que esteve presente lá na CDL, sim, o nome dele é Zé Roberto. Ele deu a ideia de fazer uma grande eclusa. O nome é esse, né? Eclusa. Para reter as marés. Esse é um projeto bem antigo. Esse é um projeto, mas que é muito desenvolvido na Holanda. Na Holanda, claro. Um terço do território holandês. Exatamente. Eu fico impressionado como não chamo nenhuma empresa holandesa e nenhum grupo holandês para vir a Joinville fazer esse debate, perguntar se não tem uma ideia melhor, se não é um custo menor. Né? Exatamente. Então, nós temos que ver isso, porque nós, no setor empresarial... Você veja que a cidade de Tóquio, toda ela, embaixo da cidade, existem verdadeiras galerias com 40 metros de profundidade. Elas não dá enchente em Tóquio. A China é a mesma coisa. Não dá enchente. Nós temos galeria de 2x2. 2x2, exatamente. 1 por 1. Exatamente. No centro da cidade tem cano de 30, de 40. É uma coisa impressionante. Nós estamos já encerrando novamente mais um bloco. Esse assunto para horas. Carlos, o meu programa também se coloca à disposição do CDL para a gente debater com teus associados, teus lojistas, né? Hoje em dia você sabe que tem lojista aglomerado dentro dos shoppings, né? Então é um pessoal que tem um outro foco, um outro ângulo da questão. Mas os que estão na Rua 9 de Março, na Rua do Príncipe, e nas laterais, na 15, no 1/3 de Joinville, que é a Larga, esses sofrem muito e nós temos que encontrar uma saída para eles. Eu quero agradecer muito a tua disposição em ter vindo ao nosso programa, em ter passado informações tão importantes, tão modernas, partindo de um jovem como você, que tem uma grande responsabilidade perante tantos lojistas em Joinville, e colocaram o nosso programa à tua disposição. Cada vez que você tiver um bom projeto, uma boa ideia para passar, me telefona, que a gente estará aqui conversando novamente com você. Muito obrigado, Gert, uma oportunidade ímpar de estar aqui, desenvolver essas ideias, e o lojista pode ter certeza que nós vamos continuar, inclusive vamos convidar o Gert e todo o setor ecológico a fazer um grande debate na CDL exclusivamente sobre esse tema. Ok, então o programa Ecologia em Ação está encerrando mais uma rodada, convidando você, telespectador, a prestigiar o nosso próximo programa. Até lá!